Incubus, sucubus ou extraterrestres, demonialidade, de Ludovico Maria Sinistrari, autor prolífico e responsável por muitas das obras que enquadraram o pensamento da Inquisição durante o século XVII, particularmente em relação aos íncubos, sucubus e outros demônios que vagam pela terra e nos induzem a ter com eles práticas pecaminosas. O padre franciscano italiano Ludovico Maria Sinistrari, em seu De Daemonialitate et Incubis et Succubis, um tratado abrangente dividido em várias seções, cada uma explorando diferentes aspectos da demonologia e os fenômenos específicos de íncubos e súcubos, estabelece a existência desses espíritos e suas várias manifestações com base em fontes teológicas, textos bíblicos e relatos históricos, elaborando suas características, comportamentos e motivações e concluindo que essas entidades são uma classe distinta de criaturas físico-etéreas, hoje tomadas e confundidas com ETs, com capacidade de mudar de forma, enganar os humanos e interagir conosco para provocar nossa degradação moral e ruína espiritual. O padre italiano franciscano Ludovico Maria Sinistrari, consultor do Supremo Tribunal da Santa Inquisição em Roma, era considerado um especialista em exorcismo e escreveu sobre os efeitos, durante os exorcismos, de várias plantas e outras substâncias. Ele também era uma grande sumidade em demonologia, pecados relacionados à sexualidade e todas as suas combinações, incluindo indivíduos acusados de relações sexuais com demônios. O Pecado Mudo, também conhecido como Sodomia, publicado somente em 1893, é basicamente um manual de consulta para confessores, a fim de orientá-los na punição daquele crime, que era considerado um dos mais graves do ponto de vista da Igreja Católica, a sodomia, notadamente com grande atenção conferida à sodomia praticada ativamente pelas mulheres. Sua maior obra é Demonialidade ou Incubus e Sucubus, uma breve discussão escrita em latim sobre a possibilidade, forma e variedade da união carnal do homem e especialmente da mulher com os íncubos e súcubos, classe de espíritos responsáveis por ataques e obsessões sexuais em diversas formas, ativas ou passivas, em vigília ou sonho, que sugam a vitalidade dos pobres mortais por seu próprio prazer e para sua condenação sem trégua. Concepção de incrível comprometimento conceitual e metodológico, apoiado por textos bíblicos, grandes teólogos e ocultistas contemporâneos, bem como pela narração de autênticos casos de conúbios e ataques demoníacos, o livro de Sinistrari constitui o modelo perfeito dos cânones sagrados e os conceitos vigentes à época. Deixada em forma de manuscrito em 1680, a relíquia, de apenas 86 páginas, escritas à mão em latim sobre pergaminho italiano, permaneceu desconhecida até 1872, quando foi redescoberta por acaso, entre aspas, em um antiquário livreiro de Londres, Inglaterra, pelo bibliófilo editor e tradutor francês Isidore Lisieux, que desde 1875 publicava, entre outras coisas, obras eróticas. A loja tinha adquirido parte da coleção de um homem que tinha morrido em Florença. Lisieux traduziu-o para o francês e publicou-o em 1875, sendo daí traduzido para o inglês. Isidore Lisieux desenvolveu um interesse especial pelos caminhos secundários da literatura, notadamente o erótico e o oculto, e procurou recuperar a obra de Sinistrari, vindo a publicar também o já citado Pecado Mudo em 1893. Seu lema em seu logotipo era Scientia Duty, deixe o conhecimento guiá-lo. Uma edição de 1927
inclui uma introdução e notas do mais arraigado e obstinado defensor da ortodoxia católica no século XX, o reverendo inglês Montague Summers, tradutor do Malleus Maleficarum, o manual de caça às bruxas, escrito em 1486 pelos teólogos e monges dominicanos Heinrich Kramer e Jacobus Sprenger, autor de obras sobre demonologia e vampirismo, que apoiava e aprovava inteiramente os processos e as sentenças proferidas pelos juízes inquisidores, ratificando que o diabo realmente auxiliava as bruxas nos atos maléficos imputados a elas. As visões sobre bruxaria e demonologia de Summers diferiam consideravelmente, portanto, daquelas dos enciclopedistas e porta-vozes católicos de hoje. Ele não se envergonhava dos maiores excessos cometidos nos séculos XVII e XVIII, pelo contrário, e defendia vigorosamente tudo o que a Igreja havia feito para extirpar a bruxaria e a heresia. Summers acreditava firmemente no mundo conceitual do satanismo e descreveu sua natureza nefasta com tremendo entusiasmo. O livro de Sinistrare foi finalmente traduzido e publicado pela editora Rubrum Draco e vendido pela plataforma Wiclap. Daniel Antônio, um estudioso de mitologias, demonologia e angelologia da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, foi quem me chamou a atenção para a existência desta tradução, depreendendo que Sinistrare havia chegado à conclusão correta quanto à natureza desses seres, que não seriam propriamente demônios, mas, abre aspas, criaturas racionais além do homem, dotadas como ele de um corpo e uma alma, que nascem e morrem como ele, redimidas por nosso Senhor Jesus Cristo e capazes de receber a salvação ou a condenação, fecha aspas. Continua Daniel Antônio, abre aspas, com relatos testemunhais de pessoas fidedignas, citações a estudos de eminentes teólogos católicos desde São Tomás de Aquino e São Agostinho, assim como de autores clássicos greco-latinos, o autor demonstra o que provavelmente pode ser a verdadeira natureza de tais seres, ligando-os muito mais aos sátiros, faunos, duendes, elfos e demais elementais do que propriamente aos demônios ou anjos caídos. Diz ele que são seres criados por Deus, inteligentes com corpo e alma. De alguma maneira conseguem ser materiais e imateriais ao seu bel prazer. Não deixei de ligar os pontos, inclusive com alguns relatos de que eles, íncubos, súcubos, são praticamente insensíveis aos ritos de exorcismos, ao contrário dos demônios, de que de fato tais seres poderiam ser uma criação de Deus, diferente, mas similar ao homem, algo entre um humano e um anjo, como a serpente em Gênesis, que antes de ser cobra era um animal astuto semelhante ao homem. Um sátiro? Eu acho isso já há algum tempo. Penso que a serpente era um tipo de sátiro semelhante a Adão em aparência e compleição genética. Daí que o fruto proibido não seria literalmente uma maçã, ironicamente símbolo de luxúria até hoje, mas sim o descobrimento do sexo. Esse ser, a serpente, teria seduzido Eva e a ensinado o sexo, o que ela, por sua vez, deu ao seu marido Adão. Por isso ficaram com vergonha do Criador pela nudez, perderam a inocência. Eva teria então engravidado da serpente e de Adão, Caim e Abel. Algo possível, uma mulher engravidar de dois pais diferentes, segundo a ciência moderna atesta. Enfim, essa é apenas uma interpretação que eu concordo e acho lúcida sobre essa parte do Gênesis. Mas, voltando com todas essas informações do livro de Sinistrare, não deixei de lembrar de seu livro 50 Tons de Grace, das interações sexuais entre humanos e aliens, e penso que os tais íncubos, súcubos, sátiros, faunos, duendes e elfos não seriam exatamente, sem tirar nem pôr,
os mesmos contemporâneos seres extraterrestres, como criaturas que desde sempre foram audazes e inteligentes. Tais seres biológicos e espirituais evoluíram e hoje se apresentam como ETs. Explicaria a dualidade física etérea de tais seres e seus objetos voadores. É uma conclusão lógica, na minha opinião. Fecha aspas. Daniel Antônio ressalva que, abre aspas, na verdade, Sinistrari não vê essas criaturas como apenas espíritos imundos, metafísicos. É até chocante, mas ele os vê como espécie de animais mais sutis que o homem, mas com sua forma física semelhante a este. Relata orações e exorcismos, etc., que não dão resultado com esses seres, ao contrário dos demônios propriamente ditos. Essa conclusão é incrível e diferente do que muitos pensam. De fato, Sinistrari chega a considerar, com uma antecipação de 3 séculos, a existência de outros mundos povoados no universo, ou que o nosso próprio mundo comportaria outras criaturas racionais, geralmente invisíveis a nós e diferenciadas dos anjos, conforme notou Daniel Antônio, que gentilmente me enviou a página com o trecho devidamente sublinhado por ele, para comprovar e nos deixar estupefatos. O meu patrono, William Picorelli, no entanto, ao ler esta matéria no Patreon, manifestou que não crê, abre aspas, na prerrogativa de que sejam seres que não podem ser exorcizados, pois isso contradiz os relatos de seres alienígenas, entre aspas, que foram repelidos com o nome de Jesus, objetos sagrados de oração, como o da Carla Turner, Joey Jordan, Whitley Strieber e os famosos Elias Seixas e Vilas Boas. Acredito que sejam seres etéreos e que possam sim se transfigurar de forma com que sejam visíveis para as pessoas, diz Picorelli, principalmente as que estão sob efeito de possessão, LSD ou algum outro tipo de droga. Em alguns livros fica entendido que existem várias espécies de demônios, os espíritos possessores, que adentram no corpo de pessoas e animais, os opressores, que seriam os famosos encostos, que rondam pelo ambiente influenciando os pensamentos e condutas das pessoas, e a classe mais alta seriam esses seres que podem se transfigurar e surgir como criaturas mitológicas e folclóricas e atualmente como aliens. Assim como os anjos também possuem hierarquias, os demônios também têm sua escala. Fecha aspas. Faça como William Picorelli e leia esta matéria completa no meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.